Tirar minha cara daqui, né, gente? Minha cara enfeiando a tela aí. Isso aí. O assunto é retificador trifásico de onda completa não controlado. Deixa eu pôr para... Tem uma coisinha aqui no Moodle que eu não gosto, Moodle no Notinhos, que é uma barra que fica aqui. Vocês não veem essa barra dela, só fica no meu computador. Agora eu tirei ela. Às vezes eu tenho dificuldade de tirar, porque se eu não tiro ela, eu não consigo pôr os slides para funcionar. Bem, está tudo ok agora. Gente, a aula de hoje, vocês vão prestar muita atenção nela, por favor, tá? Não é que vocês não prestem nas outras, não, porque precisa muito de raciocínio abstrato para vocês entenderem o circuito que eu vou explicar. Apesar de que ele é bastante simples. Vocês vão ver que ele é simples. Ele é cheio de detalhes que a gente pode perder se a gente descuidar. Então, vamos lá. O assunto de hoje é retificador trifásico de onda completa não controlado. Ele é também chamado de retificador em ponte ou ponte de Graetz. É outro nome que ele tem. Aliás, ele é mais conhecido como ponte de Graetz. Ponte de Graetz. Deve ser a pessoa que desenvolveu isso, né? Mas vamos lá. Ele funciona da mesma forma que aquele retificador em ponte que vocês estudaram lá no módulo passado, referente ao retificador de monofásico de onda completa. Vocês lembram? O retificador de monofásico de onda completa é uma ponte igual a essa, só que em vez de ter 3 braços, tem só 2 braços. Digamos que eu tire esse braço de baixo aqui, ó. Eu retiro essa ligação do ponto C aqui, ó, queimo esse transformador aqui e fico só com uma tensão desse ponto A em relação ao ponto B. A carga fica onde que está. Não é exatamente o mesmo circuito? Vocês estudaram lá no segundo ano que a corrente que passa na carga, que por simplificação hoje eu vou considerar uma carga puramente resistível, mas pode ser a carga genérica, tá certo? Mas vamos pôr a puramente resistível para não complicar a vida de vocês. Então, a corrente, para passar por ela, ela teria que vir, por exemplo, por aqui, ó, siga o caminho aqui, ó, passa por esse diodo, passa pela carga e retorna por um outro diodo, que tem que estar num outro braço. Braço é isso aqui, ó. Isso aqui é um braço, isso aqui é outro braço, aqui é outro. A corrente não entra aqui nesse diodo, passa pela carga e retorna pelo diodo do mesmo braço. Não existe isso, né? Por quê? Porque para ver fluxo, né, para ver corrente, tem que ter uma tensão. Ela sai de um polo, digamos, mais positivo, passa pelo circuito, seja qual circuito for, e volta para o outro polo. Ela não volta para o mesmo lugar. Não existe essa condição da corrente voltar para o mesmo lugar. Ela tem que circular, por isso chama circuito elétrico. Então, veja bem, para ela passar, para circular, ou vinda por cima, passa pelo D1, ou passa pelo D3, ou passa pelo D5, e retorna para um outro do outro lado, né? O diodo que vai conduzir de um lado e o diodo que vai conduzir do outro, o par de diodo tem que estar polarizado diretamente, senão ele não conduz, não é isso? O diodo do lado direito aqui, ó, que vai conduzir, ele vai conduzir porque o anodo dele, seja qual deles, qual dos 3, é o que estiver mais positivo naquele momento que estiver conduzindo. Da mesma forma, o diodo do lado esquerdo, que vai conduzir, é aquele que tiver com o catodo mais negativo. Eu falo isso por quê? Porque as tensões são ligadas ao catodo e ao anodo, de um lado e do outro, cara. O potencial daqui vai ao anodo, para o anodo de D1, mas vai ao catodo de D4. Quem é que vai conduzir? Né? E etc, etc. Para eu saber quem vai conduzir em cada momento, eu tenho que fazer uma análise gráfica, né? Obviamente, né? É o que a gente mais faz, né? No laboratório é o que a gente faz. Você liga o osciloscópio lá e vai fazer a análise gráfica. Como aqui no laboratório, nós temos aqui esse mapa de ondas aqui, ó. O que esse mapa de onda tem? Você já viram ele outras vezes lá atrás. Ele tem as tensões
VAB, que chama tensão de linha, tá certo? Que é a tensão do ponto A para o ponto B. Está aqui a onda dela, ó, essa aqui, ó, que pus a seta. Tem a tensão do ponto B para o ponto C, que é o BC, a ela aqui, ó. E tem a tensão do ponto C para o ponto A, CA, a ela aqui, ó. Só existem estas tensões, só existem 3 tensões, a tensão VAB, VBC e VCA. Não existem outras, isso é um sistema trifásico, ele só tem 3 tensões, tá? Veja que eu não estou usando o neutro aqui, ó. O neutro existe para... ele existe para que você tenha um sistema, você consiga montar um sistema estrela. Você não consegue montar um sistema estrela sem o neutro. Então, ele está lá, ele constitui, junto com as 3 bobinas, o sistema estrela, mas você não vai ligar ele na ponte. Não pode, não há lugar na ponte para você ligar. Se você tentar ligar, esqueci de pôr o neutro e taca ele num lugar qualquer, você vai pôr fogo, vai fechar um curto-circuito. No laboratório é muito comum. Quando a gente dá experiência no laboratório, a gente tem um aviso do tamanho, não ligue o neutro em lugar nenhum, senão vai estourar. Mesmo assim, tem gente que liga. Ele existe, está lá, ó. Está ligado nesse terminal da bobina, ele está ligado no terminal da outra bobina, ele está ligado no terminal. Só isso. Nós temos aqui um sistema estrela. O conjunto todo é um conjunto que transforma triângulo, é o primário, tem triângulo e estrela, igual a gente fez na aula passada. Podia ser triângulo e triângulo, ou estrela e estrela, não tem importância. Se for triângulo em triângulo, se o secundário fosse ligado em triângulo aqui, aí que não tinha neutro mesmo, porque o sistema triângulo não tem neutro. Não tem e não precisa, tá? Na realidade, eu preciso das 3 tensões, VAB, VBC e VCA, que essas que eu mostrei aqui. Agora, por que tem as outras? É comum a gente representar um mapa de pulsos não, de senoides, com as senoides que existem e elas desenhadas ao contrário, com as referências invertidas, porque tem alguns momentos na análise, eu preciso de saber o que vai fluir em termos de tensão quando você inverte a referência. Em vez de ser VAB, você vai precisar de VBA. Em vez de ser VBC, você vai precisar de VCB. Aí você desenha a onda lá, que naquele momento você pode utilizá-la. Quando não utiliza, quando não for necessário, ela está lá, não vai fazer mal para ninguém. Na realidade, eu vou precisar só das 3 aqui agora, tá? Então, vamos lá. A gente pode analisar esse circuito trifásico usando alguns critérios. A maioria dos livros, acho que quase todo mesmo, usa um critério que eu não concordo. Eles são, assim, talvez didáticos, mas não são completamente didáticos e são, às vezes, contraditórios. Nos livros, quando vocês forem ler, estudar mais sobre esse assunto, você vai ver que eles consideram a carga dividida pela metade e liga ela a metade dela no terra e liga o neutro no terra também. E faz as referências das tensões fase neutro, tá certo? Então, são 3 tensões fase neutro ligadas nos diodos do lado esquerdo e 3 tensões fase neutro ligadas nos diodos. Fica mais fácil de entender o que acontece, só que não explica tudo o que acontece. Por exemplo, se for um sistema do secundário aqui, triângulo, onde que está o neutro? Certo? E, de fato, a carga não é dividida pela metade, nem muito menos tem a metade ligada no terra, certo? Eles usam isso como um artifício didático, que eu acho mais complicado. Mas vocês vão passar por isso. Quando vocês forem ler isso alguma vez lá fora, em algum livro, vocês vão lembrar de mim falando isso. Que eu não gosto de usar, nunca usei, não vou usar. Eu prefiro imaginar o seguinte, veja bem, aí que eu quero que vocês prestem mais atenção. Essas tensões todas aqui, elas estão indicando a variação do potencial de um lado, de um ponto, em relação ao outro. Por exemplo, a tensão VAB, essa onda aqui, ó, que eu estou mostrando, ela está indicando a variação no tempo da tensão entre o ponto A e o ponto B, isto é, do ponto A para o ponto B. Se eu estivesse considerando essa irmã dela aqui, ó, a reversa, que é a VBA, estaria mostrando o ponto B em relação a A, que eu não estou querendo me preocupar agora, eu vou preocupar só com as 3 principais. Mas eu quero dizer o seguinte, as senoides estão indicando as tensões de um ponto em relação ao outro,
Sempre da primeira letra em relação à segunda. Veja bem, a primeira letra em relação à segunda. E elas, quando elas estiverem sobre o eixo, isto é, no primeiro quadrante, elas estarão indicando em cada momento que o potencial da primeira letra em relação à segunda é positivo. Por quê? Porque ela está sempre indicando a primeira letra em relação à segunda. Como está no primeiro quadrante, está dizendo que a primeira letra é positiva em relação à segunda. Está correto? Se tivesse no quarto quadrante, estaria indicando que, naquele ponto que eu estiver considerando lá, que a primeira letra é negativa em relação à segunda. Só isso. Tá? É sempre a primeira letra em relação à segunda. For o primeiro quadrante, que é o positivo, a primeira letra lá é positiva em relação à segunda. Vamos dar um exemplo aqui. Nesse ponto aqui que eu pus a seta, que é 90 graus, para a senoide AB, olha, eu estou no pico da senoide AB. O que está querendo dizer? Que aquele valor de pico positiva, porque está no primeiro quadrante, se refere à tensão do ponto A para o ponto B. E isso válido para qualquer outro instante, tá? Qualquer outra senoide, qualquer outro instante. Então, eu considerando isso, eu fico sabendo que lá na ponte, qual é em cada momento o ponto que é positivo em relação ao outro, aos outros, e também qual que é o mais positivo. Porque se tiver várias senoides desenhadas aqui no mesmo plano, a que tiver mais alta, o valor instantâneo maior, aliás, a que tiver mais alta tem um valor instantâneo maior. Nesse ponto que eu escolhi aqui como referência, a tensão VAB, não tem nenhuma tensão, não tem nenhuma linha acima desse ponto que eu pus a seta. Então, naquele instante, a tensão maior que existe no circuito, a maior, instantaneamente falando, é a tensão VAB. As outras são sempre menores, e às vezes até negativas. Então, naquele instante, a maior tensão, as informações que eu tenho, naquele instante, por a onda ser a mais alta de todas, o valor instantâneo é graduado dessa forma, né? Quanto mais alto, maior o valor. Naquele instante, a maior tensão é a VAB, modularmente falando, mas o ponto A é, como é sempre a primeira letra em relação à segunda e está no primeiro quadrante, o ponto A está com o potencial mais positivo no circuito. E o ponto B, o mais negativo. Por quê? Porque a tensão VAB é a maior. Aquele ponto. Tá certo? Se VAB é maior e está no primeiro quadrante, ela é positiva maior. Só que o positivo é o A, que é a primeira letra. Porque ela é positiva, é a primeira letra em relação à segunda, então o ponto A é o ponto mais positivo que tem. Se o VAB é a tensão maior, o ponto B é o mais negativo. Naquele momento, não vai ter nenhuma tensão maior, nenhum potencial, portanto, mais positivo que o A, e nenhum potencial, portanto, mais negativo do que o B. Fazendo essa análise para outras tensões, em outros instantes, eu fico sabendo em cada momento quem que está mais positivo, qual que é o ponto mais positivo, qual que é o ponto mais negativo. Por que eu preciso saber disso? Porque o ponto mais positivo polariza o diodo do lado direito, e o ponto mais negativo polariza o diodo do lado esquerdo, predominantemente, entende? Vou dar um exemplo aqui. Ó. Suponha que no primeiro instante aqui, ômega t igual a zero, ou a partir desse instante, qual a tensão que está ficando maior aqui? É a tensão CB, como é? Olha aqui, ó. A outra está ficando menor, vou esquecer dela. Eu vou sempre olhar a maior. A partir desse cruzamento, o cruzamento é irrelevante, então eu digo que primeiro instante, depois do cruzamento, a tensão VCB é a maior, significa que o ponto C é o ponto mais positivo e o ponto B o mais negativo. Bem, se o ponto C é mais positivo, esse lugar que eu estou pondo a seta aqui, ó, é o potencial mais positivo que está existindo. E o ponto B, que é esse aqui, ó,
já que é DCB, esse aqui ó, é o mais negativo. Esse de baixo é o mais positivo. Esse de cima, o mais negativo. O mais positivo faz esse diodo D5 conduzir. O mais negativo, por estar ligado no cátodo, faz o D6 conduzir. Portanto, a corrente ela vai fluir nesse caminho aqui, ó, por onde eu estou passando a seta. Tá certo? Olha bem onde que eu estou começando com ela aqui, ó, no ponto C, faz o D5 conduzir, porque o C é o ponto mais positivo, está ligado no anodo dele, passa pela carga. Por aqui não, por quê? Porque esse diodo está com o cátodo menos negativo. Por aqui sim, porque o cátodo está com potencial mais negativo. Lá por cima não, por quê? Porque o cátodo está menos negativo. Dois cátodos vão estar sempre menos negativo ou até positivo. E um vai estar mais negativo. Aí prevalece essa situação e o diodo correspondente entra em condição. Mesmo raciocínio do outro lado, falando em termos positivos, tá certo? Então, a corrente, no intervalo que vai desse ponto até esse outro ponto aqui, ela é a corrente que vai passar pelo diodo D5 e pelo diodo D6. Considerando diodos ideais, isto é, um curto-circuito aqui para D5 e um curto-circuito aqui para D6, o potencial C fica desse lado da carga e o potencial B do outro lado. C do lado de cá, do lado direito, e o B do lado esquerdo, é a forma de onda que vai aparecer lá. Então, essa ondinha aqui, ó, essa onda aqui, ó, essa calotinha aqui, vai aparecer lá na saída. Agora, a partir desse cruzamento, observe que a tensão VAB fica maior instantaneamente do que a tensão VCB. Olha os nomes das duas, VCB e VAB. Eu mudei uma letra só no nome, a primeira letra. Então, veja bem, se eu mudei a primeira letra, significa que um ponto ficou mais positivo do que o outro. Porque eu estou tomando sempre a primeira letra em relação à segunda, e estou no primeiro quadrante, então estou dizendo que a partir daquele ponto, o A é o potencial mais positivo, portanto, mais positivo que o C. Se o A é mais positivo que o C, veja bem, vamos lá no circuito. Significa que o A, esse ponto aqui, ó, é mais positivo que o C. O C está aqui no circuito, ó, devido à condição de D5. Então, o C está aqui, ó. Todo esse barramento aqui está com potencial de C, porque D5 levou ele para lá. Só que a partir daquele cruzamento, esse potencial A ficou maior do que o potencial C do outro lado. O anodo ficou mais positivo do que o cátodo. Aí esse diodo entra. Por quê? Porque o anodo ficou mais positivo do que o cátodo. Se o diodo entrou, considerando um curto, o diodo conduzindo, ele transporta para o outro lugar, para o lado daqui, para esse barramento, o potencial A. Sempre vai predominar o potencial maior. Você liga dois potenciais no circuito, o maior prevalece. Aí, o que acontece? Esse barramento passa a ter o potencial A, que é esse vermelhinho aqui, ó. Bem, como o potencial A está aqui, ó, nesse cátodo, e do outro lado está o potencial C, ambos são positivos, mas o A, que está no cátodo, é maior que o C, que está no anodo. Aí o diodo corta. Então, assim que D1 entra, ele tira o D2. E, por enquanto, vai ficar essa situação. Esse diodo D6 muda? Não. Por quê? Porque a letra B, olha, está aqui ainda, ela ainda é a tensão mais negativa. Só troca no lado negativo quando mudar a segunda letra, da mesma forma que troca do lado positivo quando mudar a primeira letra. Ô, gente, uma pergunta aqui. Eu estou monitorando essa aula aqui no meu monitor e a internet caiu aqui. Eu não estou assistindo a minha aula, não. Como é que está para vocês aí? Caiu para vocês aí? Caiu não. Caiu? Não, né? Oi? Enquanto falha. Mas tá, então tá perfeito aí, né? Não vou preocupar não, né?
Tá, então eu vou continuar. Vocês estão entendendo? Conseguindo acompanhar o raciocínio? Muito pouco. Vamos lá. Vou continuar que aí eu vou repetir tudo agora em outras situações. Tentei acompanhar aí. Ó. Olha aqui, nesse próximo intervalo, gente, durante esses próximos 60 graus, a letra A ela é predominante, né? Aliás, a letra A e a letra B. A letra A diz que o ponto A é mais positivo e a letra B diz que o ponto B é mais negativo. Então, a corrente agora vai estar fluindo onde? Nesse circuito aqui, ó, pelo A, passa pela carga e continua retornando pelo C. E pelo rolamento lá específico, né? O A e o B. Entendeu? E vai por aí. Veja outro detalhe. Quando chega nesse, ultrapassa esse cruzamento, houve uma mudança. A tensão maior no circuito, veja bem, o que mudou? Aqui a tensão que é maior, que ficou mais alta que as outras, é a tensão VAC. Ela, ela suplanta, ela ficou mais alta, modularmente falando, ou instantaneamente falando, melhor dizendo, ela fica maior. Quer dizer, o que aconteceu? A maior era VAB, agora VAC. Quer dizer, a primeira letra continuou, mas a segunda mudou. Quando muda a segunda letra, muda quem está mais negativo, tá certo? Porque a segunda letra, se a tensão VAC é a maior, A é o mais positivo, C é o mais negativo, né? Se VAB é maior, A é mais positivo, B é mais negativo. Agora, é óbvio que agora, com a transposição para outra, para o VAC, né? Quem vai conduzir do lado negativo é o diodo que estiver ligado na fase C. Porque C se tornou o ponto mais negativo. Quer dizer, lá no circuito eu procuro onde está o C, está o C aqui. Ó. Esse ponto, a partir daquele cruzamento, se tornou mais negativo. Aí ele faz o diodo conduzir, por quê? Porque o catodo daquele diodo, do D2, está recebendo o potencial mais negativo que existe nessa parafernália toda de potenciais. Ele conduziu, se transformou num curto-circuito, transpôs para o barramento dele, né, aqui, ó, o potencial mais negativo. Então, esse anodo aqui está recebendo o potencial mais negativo. Do outro lado ainda é negativo, mas o catodo o anodo é mais negativo, aí ele corta. Então, D2 entrou naquele momento e cortou o D6. Entendeu? E a coisa vai sempre acontecendo assim, tá, gente? É sempre assim, ó, de 60 em 60 graus muda uma letra, ou a primeira ou a segunda. Quando muda a primeira, troca-se o diodo do lado positivo, esse lado da direita. Quando muda a segunda, troca o diodo do lado negativo, e assim vai. Num período de 0 graus, aqui, ó, 0 graus, até 360 ou 2π, a gente tem 6 comutações, 3 de um lado e 3 do outro. E cada diodo conduz a gente diz que conduz 2 vezes 60 graus. Na realidade, ele conduz 120 graus, né? É só uma forma de dizer. Vamos dar um exemplo? Suponha o diodo do lado positivo, cuja primeira letra é o A. No caso, é o D1. D1 começou aqui, ó. A primeira letra é o A e começou aqui. Aqui, ele continuou. Por quê? Porque a primeira letra continuou. Aí vai, só houve mudança aqui, ó, porque aqui a primeira letra passou a C. Então, o D1 conduziu 60 graus mais 60 graus. Ele conduziu 60 graus com o diodo negativo, né, que é o D6, da fase B, e mais 60 graus com diodo do lado negativo C, que é o D2. Então, é sempre assim. Para ter corrente, tem que ter 2 diodos conduzindo. Um de um lado, outro do outro. Né? Como há sempre comutações, e elas são defasadas de 60 graus, um diodo conduz 60 com alguém, depois ele continua conduzindo mais 60 só com o outro. Seja de um lado ou do outro, e assim vai. Dessa forma, gente, a tensão na saída tem esse formato aí, ó.
Se você colocar um osciloscópio nos terminais da carga, ele vai indicar essa onda aí, ó. É uma onda que fica flutuando, cara. Ela nunca chega a um valor, obviamente, maior que o pico, né? Que é o maior valor que o circuito imprime, mas ela também não fica menor do que esse valor, cara. Ela é quase uma tensão contínua. A área correspondente é essa aí. A gente pode imaginar que se fosse um retificador não trifásico, mas com um número infinito de fases, que a gente pode idealizar, imaginar, eu teria infinitas ondinhas aqui, ó, só que elas teriam, no final das contas, uma diferença entre o mínimo e o máximo tão pequeno que eu posso zerar e dizer que fica numa linha reta. Aí vem uma pergunta que eu faço, e normalmente quando eu faço as pessoas erram. Qual que é a relação entre o valor médio da onda de um retificador ideal e o pico dela? O retificador ideal é aquele que a linha passa aqui, ao invés de ser um monte de ondinhas, é uma linha reta. No pico, então, como o valor médio é dado pela altura do retângulo, se for um retângulo retinho, né, purinho, o valor médio de um retificador com infinitas fases é o valor de pico da onda. A gente pode concluir o seguinte, que à medida que eu vou aumentando o número de fases de um retificador, por exemplo, passa de monofase de monofase meia onda para monofase de onda completa, depois para trifase meia onda, para depois trifase de onda completa, e vai por aí, a onda vai ficando cada vez mais plana, a área vai ficando cada vez maior, e o valor médio fica se aproximando do valor de pico da onda. Tá certo? No fundo, não é complicado, né, gente? Você tem que manter esse raciocínio. Se você tiver assim, se você for explicar esse circuito, às vezes você tem dificuldade, porque você tem que justificar por que é mais positivo, por que num dado instante é mais negativo e tal, né? Mas, digamos que você não vai se preocupar em explicar. Basta você entender. E para você entender, é só ver o seguinte: precisa de dois diodos conduzindo para ver corrente na carga, um de um lado ou do outro. O do lado esquerdo, do lado direito primeiro, o lado direito aqui, ó, vai ser aquele cujo anodo for o mais positivo, isso é uma coisa óbvia. Então, sabendo quem está com o anodo mais positivo, eu sei quem vai conduzir do lado direito. E se eu souber quem está com o catodo mais negativo, eu vou saber quem vai conduzir do lado esquerdo. Não é isso? Como essas trocas, quem é mais positivo, quem é mais negativo, que fica acontecendo o tempo todo, essas diodos ficam toda hora, um entra e outro sai. E essa entrada e saída acontece de 60 em 60 graus. Né? Mas cada lado, um diodo fica 120, porque fica 60 com um do outro lado, mais 60 com outro do outro lado. E assim vai. Se um diodo queimar, a situação muda, né? Que nós podemos até estudar isso daqui a pouquinho. Beleza? Agora, imagina que eu queira saber qual que é a tensão que vai aparecer nos terminais de um diodo. Igual a gente tem feito por aí. Pronto. O monitor lá voltou a funcionar. Por exemplo, suponha que eu queira saber a tensão no diodo D1. Isso pode ser uma questão de uma prova, tá, gente? Qual que é a tensão nos terminais do diodo D1? Às vezes você está no laboratório e põe o osciloscópio lá, quer saber o que o osciloscópio vai mostrar. É igual já fizemos com os outros circuitos. Você coloca o polo vivo no anodo, porque é sempre o do anodo em relação ao catodo, e o terra no catodo. Bem, se é o D1, e quando eu coloco o polo vivo aqui do osciloscópio, significa estar colocando também ele no ponto A, cara. Tudo isso aqui, tudo isso que eu estou passando a mão é o ponto A. Eu apertei a tecla aqui sem ver. Pronto. Então, vai ser sempre o ponto A em relação a onde está o terra, o GND do osciloscópio. Vocês ainda não tiveram, eu estou pensando, eu tive que
imaginando os problemas que vocês têm. Eu fico falando que eu coloquei o osciloscópio aqui e tal, tal. Vocês nunca pegaram o osciloscópio antes na vida, né, gente? Pelo menos não de forma Não. virtual, né? Vocês têm que imaginar uma coisa, né? A aula virtual é triste, né? Isso é um padecimento, né? Mas todos nós estamos fazendo o que podemos, né? Tanto nós, professores, quanto vocês. Mas continuando, então, quando eu for ver a forma de onda nos terminais do diodo D1, eu vou ligar um dos terminais do aparelho aqui, né? E o outro aqui. Ele vai mostrar a tensão do ponto A em relação ao que chegar aqui do outro lado dele. Agora, o que vai chegar do outro lado dele, já que está ligado aí? É do diodo que estiver conduzindo, seja D3 ou D5, porque quando o diodo D1 não estiver conduzindo, vai ter outro conduzindo. Quando o diodo D1 estiver conduzindo, fica zero, né? O osciloscópio, quando o diodo está conduzindo, ele vai mostrar 0 volt. Na realidade, ele mostra 0,7, que é a tensão, a queda de tensão do diodo. Mas o diodo ideal é zero. Então, vai ficar uma linha reta ali enquanto ele estiver conduzindo. E vai ficar uma outra tensão, que é uma tensão fase-fase, vai ser a tensão da fase A em relação da fase do outro diodo que estiver conduzindo. Não é isso? É exatamente igual foi feito por retificador trifásico de meia onda, e a onda é a mesma, inclusive. Porque funciona da mesma forma. Esquece esses 3 diodos e considera só esses aqui. Eu vou ver a tensão no 1. As comutações da esquerda da direita aqui, vamos definir o que vai aparecer nesse diodo aqui. Então, é a mesma análise que a gente fez para o meia onda, que vai indicar qual que é a forma de onda que vai aparecer em D1. O formato da onda é o mesmo, é esse aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui. Acho que eu estou passando a coisa, passando a carroça na frente dos bois, né? Vamos dar só uma paradinha aqui, vamos seguir a sequência que eu tinha programado, que eu esqueci, tá, gente? Vocês me desculpem. Depois eu falo sobre a tensão no diodo de novo. Bem, então, eu estava dizendo um minuto atrás que a tensão na carga é essa vermelhinha aí, e a área é essa amarela aí. Como a carga é resistiva, pura, a forma de onda de corrente nela tem a mesma forma de onda da tensão na saída. Então, essa linha azul aqui ó, está representando a forma de onda de corrente na carga. E é a mesma forma de onda de tensão, tensão na carga, porque a carga é puramente resistiva, tá? Agora, tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui que vai ajudar. Isso aqui é chamado de mapa de condução dos diodos. É sempre bom a gente desenhar esse mapa, ou tê-lo desenhado, porque facilita para a gente saber quem que está conduzindo em cada momento. E quando a gente está estudando retificador controlado, com tiristores, que vai ser assunto da próxima aula, esse mapa vai me ajudar a saber que hora que eu vou poder aplicar o pulso no tiristor. Porque eu só vou aplicar o pulso no tiristor quando ele estiver habilitado para conduzir. Entendeu? Então tem que saber a partir de que hora ele fica habilitado. E a hora que o tiristor fica habilitado é a hora que o diodo começa a conduzir, se no lugar do tiristor tivesse um diodo, que é o caso que está acontecendo aqui. Eu tinha dito para vocês que nesse primeiro intervalo aqui, o C sendo a primeira letra, quem estava conduzindo era o D5. Vocês lembram? Olha aqui a indicação que é o D5 que está conduzindo. Olha o mapa aqui, ó. Nesse primeiro intervalo, o D5 está conduzindo. Por quê? Porque a fase mais positiva a partir desse ponto é a C. Mas aí ele conduz com quem? Com o B. Por que eu sei que é com o B? Porque o B é a segunda letra e define o diodo do lado esquerdo. Então está aqui, ó. O B, a letra B está aqui, ó, e do lado esquerdo temos o D6. Então tem o D6 aqui. Ó. O B fica como segunda letra daqui até aqui, ó. Fica 120 graus. Então, o retângulo que está indicando aqui, ó, o tempo que vai conduzir, é esse todo aqui. Mas, a partir desse cruzamento aqui, do primeiro cruzamento, desse que eu pus a seta aqui, ó, trocou a primeira letra, passou a ser A no lugar de C. Então, quando isso acontece, o diodo D1 entra em condução e fica conduzindo com quem já estava do outro lado. Então, aqui, ó, entrou D1 ao D1 entrando aqui, ó, junto com D6. E D1 fica conduzindo enquanto a letra A for a primeira letra, que vai acontecer até esse instante aqui. Então, está aí a condução de D1.
E vai por aí, ó. Do lado direito é sempre na ordem numérica, D1, D3, D5, são os ímpares aqui, ó, 1, 3 e 5. E do outro lado os pares, mas sempre essa ordem, ela não muda. E se for seguir, é numérico, ó, D1, D2, volta lá em cima D3, D4, D5, D6. Já coloca essa numeração para facilitar a identificação. E ela é padronizada, todo lado usa essa numeração aí, não muda não. Tá certo? Então, até o mapa de pulsos aqui, tá a forma de onda de corrente na carga aqui, a forma de onda de tensão na carga aqui. Agora vamos ver a forma de onda de tensão do diodo D1 que a gente estava falando. Ela está aí. Observe que nesse intervalo aqui, que tem uma linha reta, cara, é o intervalo que o D1 conduz. Se for o D1, né? Acho que não é o D1, não, deixa eu ver aqui. É o D3, desculpa, tá, gente? Eu tô com alguns slides aqui, e esse slide é para D3. Como eu não tinha colocado, aliás, eu tinha, cara, esqueci, foi de ler aqui, ó. Desculpe aí, tá? Tensão em D3. Eu expliquei para D1, mas tudo que eu falei para D1 vale para D3, para D5, entendeu? Mesma coisa. Então, no caso de eu colocar o osciloscópio, eu estava colocando o polo vivo aqui, ó, no anodo de D5 e o GND no cátodo. Então, a onda que dá é essa aqui. Se tudo está assim, bem certinho, bem encaixado, a gente não erra. A gente fica imune ao erro. Se você erra, aparece, entendeu? Quando eu disse que a onda em D1 ficava aqui, aí eu fui conferir, D1 conduz aqui, ó. Se eu conduz aqui, a reta teria que estar aqui, não onde que está. Mas como eu estou vendo a forma de onda em D3, eu procuro o intervalo que D3 conduz, que é esse vermelho aqui, ó, e coloco a linha reta aqui, cara. Daí, certíssimo. E os outros? Os outros são as tensões fase e fase, que são as fases dos diodos que estiverem contribuindo com a tensão lá no D3, né? Vai ser sempre C, por quê? Porque o polo vivo está no anodo de D5, que é a mesma coisa do C, então vai ser CA ou CB. Vai ser CA quando o D1 estiver conduzindo, e vai ser CB quando o D3 estiver conduzindo. É só ver aqui, ó. Esse primeiro intervalo é D5. Então, se é D5, deixa eu só confirmar um negocinho aqui. Eu estou vendo no D3, né? Tá. Se é D5, gente, veja bem. Se D5 está conduzindo... Eu acho que eu estou meio tonto. Quando eu falei que era D3, eu coloquei o osciloscópio aqui embaixo, gente. Corrija aí para mim, tá? Polo vivo está aqui. Acho que eu estou caducando, né? Se vocês perceberam, se não falaram nada, ou se não perceberam. Então, veja bem, eu estou vendo a forma de DT. D3 é esse aqui, não de baixo. Tá? Eu estou enxergando um pouco já. É velho meu, estou ficando caquete mesmo. Então, para corrigir para vocês direitinho, a forma de onda que eu estou vendo é em D3. Está aqui, ó. D3 conduz esse intervalo. Nos outros intervalos, veja bem, eu vou falar bem devagarzinho para eu mesmo não confundir. Nos outros intervalos, já que o polo vivo está aqui, ó, vai ser VBA quando for D1 e VBC quando for D5, tá? Agora tá bem certinho. Depois vocês vão entender por que eu troquei isso aqui. Bem, então, nesse primeiro intervalozinho aqui, quem vai estar conduzindo do lado positivo é o D5. Então, se é D5, ele pegou o B. Opa, se é o D5, ele pegou o C, aí eu erro de novo, e colocou aqui. Então, vai ser BC. Então, eu marco BC. Isso aqui deve ser o BC. Vamos conferir aqui, ó. É o BC. Nesse outro intervalozinho aqui, nesse intervalo todo amarelo aqui, ó, quem vai conduzir é D1. Então, ele pega o A e liga aqui, ó. Então, vai ser BA. É o BA aqui, ó. Então, eu marco BA. Tá aí. Aqui é o próprio D3. E depois entra aqui o D5 de novo. Quando entra o D5 de novo, ele pega o C e liga aqui. Então, vai ser BC. Então, isso aqui é o BC.
Isso é bom ficar praticando, porque se não pratica, a gente troca as coisas. Então, nós temos a situação completa do retificador. Forma de onda de tensão na carga, forma de onda de corrente na carga, o mapa dos diodos para dizer quem conduz em que momento, e a forma de onda um dos diodos. Qualquer outro diodo, a forma de onda é a mesma, só muda o posicionamento. Eu estava fazendo essa análise, gente. Deixa eu só, para ter certeza absoluta, eu estava considerando essa situação aqui, cara, que é esta aqui, ó. Deixa eu passar rápido aqui. Aqui, ó. É porque eu estou cheio de transparência. Não é a mesma. Tá bom. Vamos voltar agora. Tem uma coisa importante que eu queria mostrar para vocês, é a seguinte. Continuando, então, o que a gente estava falando. Como é que nós estamos de tempo aí, gente? Quando estiver chegando, vocês me avisam. 2 minutos. Quanto? Falta quanto, Wilma? 2. Deixa eu... Coloca vai seguir, me ajuda aí, tá? Coloca no chat aí, quando estiver chegando a hora. 20:17. Bem, vamos lá. Tem uma coisa aqui que é extremamente importante para completar a análise desse retificador aí. É qual que é a forma de onda de corrente, veja bem, se eu fizer essa pergunta, qual que é a forma de onda de corrente em uma das linhas aqui, ó, ou essa, ou essa, ou essa, porque eu já sei as formas de onda de corrente em todos os lugares, né? A forma de onda de corrente do diodo é a mesma forma de corrente na carga quando aquele diodo estiver conduzindo. Então, isso fica fácil. E na linha? Na linha tem uma particularidade interessante, assim, suponha a linha A, suponha que eu vou ver a forma de onda de corrente aqui, não de tensão, de corrente. Para isso ser feito em laboratório, vocês têm que abrir o circuito e colocar um resistorzinho de valor desprezível em série aqui, ó, e coloca o osciloscópio nele. Ele tem que ser de valor desprezível para não interferir apreciavelmente no valor da corrente. Então, se a carga, por exemplo, for 100 ohms, coloca um resistor de 1 lá, que aí a queda de tensão nele vai ser 100 vezes menor que a da carga, porque está em série, né? E o osciloscópio consegue enxergar direitinho a tensão e desenhar a forma de onda. Então, suponha que é essa situação que eu vou querer saber a forma de onda de corrente na linha A, exclusivamente na linha A. Poderia ser exclusivamente na B ou exclusivamente na C, vai ser na A. Observe que na A, eu tenho uma corrente que vai passar pelo diodo D1, quando o diodo D1 estiver conduzindo, que vai ser nesse intervalo aqui, ó, estou mostrando cá no mapa de pulso, mas também vai ter uma outra corrente passando quando o D4 estiver conduzindo, olha cá. Porque a corrente ela vai entrar por aqui, circular, mas também não dá intervalo lá, como o D4 vai conduzir, não junto com o D1, não é? Não garantidamente junto com o D1, mas ele vai conduzir. Vai ter um intervalo lá que é a hora dele conduzir do lado esquerdo. Aí, quando ele conduz, vai passar a corrente por onde? Para cá não é, é pela linha A. Então, a corrente na linha A, ela é bidirecional. Ela passa, digamos, seguindo o sentido convencional aqui, ó, pelo D1, no sentido da seta, e depois também no sentido convencional, ao contrário, né, quando o D4 conduzir. É só verificar o intervalo que o D4 conduz e desenha a forma de onda de corrente na carga, porque quando o D4 conduz, a corrente que passa por ele, que vai passar pela linha A, é a mesma da carga, só que é em sentido contrário. Aí, na jogada, fica assim, ó, tirei a forma de onda de corrente na carga, mantive um referencial lá. E vou desenhar a forma de onda de corrente num diodo, que no caso, no diodo, não, desculpa, de uma linha, que no caso aqui ó, é a linha B. Eu estou falando a linha A, gente, mas vale para a linha B, linha C e tal. O desenho que eu coloquei aqui ó, é da linha B, tá? Podia ser linha A, linha B ou linha C.
A linha B é a mesma coisa, eu abro o circuito na linha B aqui, eu ponho um resistorzinho pequenininho aqui e está com o osciloscópio lá. Se fosse na linha C, seria a mesma coisa, abriria o circuito aqui e colocaria o osciloscópio lá. Agora, vamos só conferir, como é na linha B, quem vai conduzir? É o D6, D3, desculpe, e o D6. Positivamente, ela vai estar positiva quando o D3 conduzir. É só verificar, cadê o D3? Está aqui, ó. D3 conduz aqui no amarelo. Então tem corrente, cara. Qual a corrente? A mesma corrente na carga. Por quê? Porque ela está passando pelo diodo D3 e pela carga. E depois, vai haver a corrente, é quando D6 conduzir. D6 vai conduzir, cadê ele? Ele aqui, ó. Pego esse intervalo aqui, ó, e desenho a mesma forma de onda de corrente na carga, que é essa aqui, só que é invertida. Por quê? Porque ela vai circular em sentido contrário. Essa forma de onda azul aqui, ó, colorida amarela, é a forma de onda da corrente na linha B. Se eu for desenhar na linha A, o raciocínio é o mesmo, só que eu vou considerar o diodo D1 e o D4. Se for na linha C, mesma coisa, é o D5 e o D2, tá? E elas são exatamente iguais, elas ficam deslocadas no eixo. Agora, qual que é a conclusão? O que essa informação leva para mim, traz para mim? É que a tensão nos secundários dos transformadores é alternada. Ela não é senoidal, mas ela é alternada. E quando você coloca na bobina de um transformador uma tensão alternada, quer dizer, uma tensão cujo valor médio é zero. Por que o valor médio é zero? Porque a área positiva é igual à área negativa. Não importa a forma, a área positiva é igual à negativa. Se você pôr um voltímetro naquele resistorzinho que está mostrando essa forma de onda e pedir para ele medir, ele vai marcar zero. Por quê? Porque as áreas são iguais, positivo e negativo, uma neutraliza a outra. Então, nesse caso, quando o valor médio da corrente na bobina é zero, significa que não há saturação do núcleo do transformador. Ele funciona fazendo a transformação de forma normal, sem perda de energia, e ele, portanto, não esquenta. Se fosse um retificador trifásico de meia onda, eu não teria as partes negativas, a corrente seria unidirecional. Aí o valor médio da corrente é diferente de zero. E o valor médio de corrente diferente de zero satura o núcleo. Joga energia fora, porque ele vai transformar com o núcleo saturado. Joga energia, vai esquentar. Isso é uma outra vantagem que esse retificador de onda completa tem, é de não saturar núcleo, né? E, consequentemente, não perder energia, porque quando ele satura e esquenta, o calor é jogado fora, a energia é desperdiçada. Então, esse é um retificador que se aproxima mais de um retificador ideal, também por esse motivo, tá, gente? 40. Ô, Vilmar, então é isso aí, terminamos. Ficou faltando as coisinhas aqui. Na aula que vem. Tá certo? Eu não quero que vocês percam a aula do senhor Rodrigo lá, não. Esse assunto é muito detalhado, é difícil a gente explicar uma aula de 50 minutos, tá, gente? Dê uma lida na apostila ali, que tá lá, isso tudo que eu falei tá lá explicado, bem detalhadinho, pacientemente, tá? Na aula que vem a gente volta e termina esse assunto aí. Vocês querem fazer alguma pergunta?